como passar na perícia médica do INSS. Vídeo muito perguntado aqui para nós. Nós já fizemos um vídeo disso, mas já faz uns 5 anos. A gente quis atualizar esse vídeo para trazer aqui, novidades sobre as perícias médicas também do INSS agora, nessa nova realidade, e consequentemente também ajudar você a chegar mais próximo aí de conseguir o benefício. Vem com a gente. Bom, pessoal, já vou dizer, é importantíssimo, você, primeiro, se inscrever aqui no canal e ativar notificações. Sempre que tiver vídeo novo como esse aqui, eles vão entender que é importante para você e vão te notificar. Deixa um curtir nesse vídeo, é importante para a gente curtir nesse vídeo, porque o YouTube entende que ele é interessante e vai ajudar muita gente. Tem muita gente precisando ouvir essas informações aqui, muita gente com dificuldade, sendo sempre negado benefício e nem sabe por que está negado, e talvez essas solicitações aqui, essas informações que eu vou te passar, pode ajudar essa pessoa. Então, curta o vídeo, tá bom? Prefere nos acompanhar no Instagram? Já vou deixar aqui @Braguini_Torre, vai lá no Instagram, que a gente diariamente posta conteúdo lá também para te ajudar no direito previdenciário, tá bom? Outro ponto importante de falar, por mais que eu passe todas as informações aqui, isso não quer dizer que você vá conseguir o seu benefício 100%. Com certeza ele vai te ajudar mais, chegar mais próximo aí do deferimento, porque você não vai cometer erros bobos numa perícia médica, tá? Que por si só já são suficientes para te negar o benefício. Mas ele vai te ajudar, sim, você chegar mais próximo aí do êxito, tá? E a gente fez isso em forma de perguntas, em formas de questionários, de acordo com as maiores dificuldades que o pessoal tem aqui. Separei aqui em tópicos para te ajudar. Então vamos lá, a primeira situação. Leve documentos pessoais e carteira de trabalho. Por que eu comecei exatamente com esse tema? Porque parece óbvio, mas a pessoa às vezes está tão ansiosa para passar na perícia médica que ela esquece de conferir os documentos que ela tem que levar. Documento pessoal, RG, CPF, carteira de trabalho não pode faltar numa perícia médica. Se você chegar lá no dia da perícia que for marcado e não conseguir se identificar, você não vai conseguir fazer a perícia médica, porque não teve uma identificação sua para saber que você é a pessoa realmente que está passando a perícia. E por que a importância da carteira de trabalho? Para você levar se você for segurado aí, empregado. Importante porque talvez a empresa não está fazendo os recolhimentos previdenciários e não consta no sistema da Previdência como está essa situação. Então, carteira de trabalho é importante ter em mãos. Primeira dica para você para a perícia. Segunda dica aqui, não esqueça do DUT, declaração do último dia de trabalho. Essa também é importantíssima. Para você que é empregado, você tem que levar essa declaração do último dia de trabalho. E por que isso? Porque as pessoas que são empregadas, elas só têm direito de solicitar o benefício previdenciário a partir do 16º dia de afastamento para frente. Os primeiros 15 dias são de responsabilidade da empresa e, consequentemente, esses 15 primeiros dias quem paga é a empresa. E ela precisa informar qual foi seu último dia de trabalho para o INSS saber se está dentro desse período aí de 15 dias ou não, para ele começar a fazer seu benefício. Então, não esqueça, declaração do último dia de trabalho você tem que levar no dia da perícia, que é exatamente o DUT. Perfeito? Vamos lá. Terceira dica aqui. Levar documentos médicos relacionados à sua incapacidade. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei sobre a importância de provar a incapacidade. Você não tem que provar a doença que você tem, ou você não tem que provar a deficiência que você tem, mas você tem que provar que você está incapaz de trabalhar. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas confundem. E no dia da perícia, ao invés de ela se preocupar com documentos que estão demonstrando a sua incapacidade, por exemplo, ela sofreu uma fratura na perna, ela levar exatamente aquilo que está incapacitando na perna, ou se ela tem um problema psiquiátrico, levar somente da área psiquiátrica, eles acabam levando um monte de documentos. Exame de colesterol, exame de triglicéridos, aquele monte de coisa que não tem nada a ver com a incapacidade, e você acaba se confundindo na documentação para levar para o perito médico, estressa o perito médico no momento da perícia, não consegue conduzir a perícia bem. Então, esqueça tudo que não está relacionado com a incapacidade. Aí eu tenho um monte de dores no braço, isso te incapacita ou que te incapacita o problema psiquiátrico? Você tem que entender o que te incapacita e levar documentos somente em função daquilo que te está incapacitando. Eu trabalho como repositor no supermercado
e eu tenho problemas na coluna, eu não consigo pegar as caixas, não consigo subir a escada. Ah, legal, isso te incapacita. Ah, não, mas eu tenho um resfriado. Não tem nada a ver resfriado, você vai levar o que te está incapacitando naquele momento, se é relacionado à coluna, se é relacionado a problema psiquiátrico. Incapacidade é o ponto. Então o INSS ele quer saber se você consegue ou não consegue trabalhar. Ponto final. E o que não consegue trabalhar é o que você tem que provar. Legal? Vamos lá, próxima dica. Deixe o perito médico conduzir a perícia. Responda o que for perguntado. Quantas pessoas chegam na perícia? Às vezes, muitas pessoas têm dificuldade, né? Elas, com ansiedade, ou ela fala demais, ou ela não fala nada. Então, é o perito que vai conduzir a perícia médica. É ele que vai te perguntar, ele que vai te examinar. Se ele te perguntar algo, é você que deve responder e não necessariamente começar a falar sem deixar o perito te questionar. E por que isso é importante? Porque o perito ele não está ali para ver sua documentação só em si, ele está ali principalmente para ver você. Então ele te observa desde o momento que você entra na sala até o momento que você senta na cadeira. Ele te observa do momento que você pega as documentações e faz a movimentação e do momento que você sai da cadeira e levanta da cadeira e vai para a sala, saindo. E por que isso é importante? Porque se não precisasse desse olhar clínico dele, bastava você encaminhar a documentação. Então a perícia médica ela não envolve só análise documental, ela envolve também análise principalmente visual. Se uma pessoa fala que ela tem uma dificuldade de deambulação, de caminhar, por exemplo, e ela na perícia médica, no momento de entrar na sala, de sentar, de levantar, de sair, ela não demonstra isso para o perito médico, dificilmente ele vai te fazer algum tipo de pergunta. Então é onde muitas perícias acabam sendo conduzidas de forma rápida, porque o perito, no momento de observar você entrar, no momento de observar você manipular os documentos médicos, ele já te negou o benefício. Sem você saber, na cabeça dele, ele já te negou o benefício, porque a sua postura não está condizente com o que você está apresentando. Então, muito cuidado com isso, deixe ele conduzir a perícia e fique atento a isso, tá bom? Vamos lá, tópico 5. Não omitir as dores, dificuldades ou limitações. Bom, isso aqui é um dos tópicos muito importantes. E eu vou dizer por quê. Porque, infelizmente, a gente acostuma até com a dor e com as limitações, né? Então, a dor ela te gera uma incapacidade, você está incapacitado e você não consegue demonstrar isso e você também não consegue passar isso na perícia. Se você tem dificuldade de fazer alguma movimentação que o perito te solicitar, informe isso para ele, não force, né, querendo fazer que você consiga. Demonstre isso para o perito, para ele entender visualmente que você tem um problema, que você tem uma incapacidade, tá? A gente, infelizmente, tem um hábito de acostumar com a dor, com uma certa situação, mas o perito, naquele momento, ele precisa visualizar se aquela limitação que você tem está te incapacitando e de que forma que ela está incapacitando, se está relacionado com aquilo que está descrito no laudo médico. Então, não omita esse tipo de informação visual, principalmente. Não adianta você falar, ele precisa ver isso e você precisa demonstrar isso para ele de uma forma tranquila, tá? Sexto tópico, não exagerar nos sintomas, demonstre a realidade. Bom, aqui já é o oposto, né? Não é que é o oposto, é a mesma situação. Você tem que demonstrar o que você tem, mas você também não vai exagerar nos sintomas, né? Porque qualquer perito, né, que esteja iniciando na carreira de perícia, ele vai conseguir identificar uma exacerbação aí dos sintomas, que você está exagerando. Então não é bem por aí. Você precisa demonstrar a dificuldade que você tem, mas você precisa exagerar nessa dificuldade, tá? Para querer demonstrar uma situação que não é a realidade, que ele vai conseguir aí identificar isso e pode te prejudicar, você pode até responder um processo por isso. Então muito cuidado. Demonstre as limitações, seja sincero na condução da perícia e não exagere. Você não pode omitir, mas você também não pode exagerar. Seja sincero, fale a verdade o que está acontecendo, tá bom? Tópico 7. Solicitou prorrogação de benefício? Atualize os documentos médicos. Bom, aqui é um erro de muita gente, porque a pessoa está incapacitada, conseguiu o benefício do INSS, e aí o INSS decide que ela estará incapacitada por aproximadamente 60 dias. Chegou o próximo de 60 dias, ela pode solicitar a prorrogação caso esteja incapacitada. Então, solicitou a prorrogação do benefício, você não vai levar os mesmos documentos médicos que você já havia levado na primeira perícia. Você vai atualizar todos os documentos médicos, porque o perito quer verificar se após aquela data de concessão do benefício você ainda está incapacitado.
Se você levar os mesmos documentos médicos, a chance de você perder o benefício é muito grande. Então você precisa atualizar os documentos médicos, passar na perícia da mesma forma que eu estou falando aqui, para provar que daquela data para frente ainda você estará incapacitado, porque está fazendo tratamento, está acertando o medicamento, ainda não tirou, por exemplo, o gesso da perna. É isso que você vai ter que demonstrar, não os anteriores, mas na prorrogação, documentos atualizados, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, compartilhe com pessoas. Ficou com dúvidas? Deixa aqui no comentário comigo, que eu vou com certeza responder para você. Vem com a gente, que na sexta-feira, amanhã, já tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!